Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 62. A obra atual. À medida que transcorre o tempo, torna-se mais evidente que os juízos divinos estão no mundo. Por meio de incêndios, inundações e terremotos, Deus está advertindo da sua própria vinda os habitantes deste mundo. Aproxima-se o tempo da grande crise da história do mundo, em que cada ato do governo de Deus será observado com interesse intenso e apreensão indizível. Os juízos seguir-se-ão em sucessão rápida, incêndios, inundações e terremotos, com guerra e efusão de sangue. Oh, se o mundo ao menos conhecesse o tempo da sua visitação! Numerosos são ainda os que não ouviram acerca da verdade que deve prová-los neste tempo. O Espírito de Deus contende ainda com muitos. O tempo dos destruidores juízos divinos é o tempo de graça para os que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. O Senhor para eles olhará com amor. Comove-se-lhe o coração compassivo. Seu braço ainda está estendido para salvar, ao passo que a porta já se fecha para os que não quiseram entrar. A misericórdia divina manifesta-se com grande indulgência. Está Deus retendo seus juízos a fim de que a mensagem de advertência alcance a todos. Oh, se nosso povo sentisse devidamente a sua responsabilidade quanto à proclamação ao mundo da última mensagem de misericórdia, que obra extraordinária não seria realizada. Contemplai as cidades, e quanto carecem do Evangelho. Durante mais de 20 anos me foi lembrada a necessidade de obreiros zelosos entre as multidões que povoam as cidades. Quem se preocupa com as grandes cidades? Uns poucos apenas. Pouca, porém, tem sido a atenção dedicada a essa obra, em comparação com as necessidades imensas e as inúmeras oportunidades. Nas cidades da costa leste. Fui instruída que a mensagem deveria ser novamente pregada com poder nas cidades da costa leste dos Estados Unidos. Em muitas dessas grandes cidades do leste, as mensagens do primeiro e segundo anjos foram anunciadas durante o movimento de 1844. A nós, como servos de Deus, nos foi confiada a mensagem do terceiro anjo, com que culmina a obra dos precedentes para o preparo de um povo para a vinda do Rei. Devemos fazer todo o esforço possível para transmitir o conhecimento da verdade a todos quantos a queiram escutar, e muitos escutarão. Em todas as grandes cidades, Deus tem almas sinceras, desejosas de saberem o que é a verdade. O tempo é curto. O Senhor quer que tudo quanto se relaciona com a sua obra seja posto em boa ordem. Quer que a sua solene mensagem de advertência e convite seja proclamada por seus mensageiros tão extensamente quanto possível. Nada que possa impedir o avanço da mensagem deverá ser tolerado em nossos planos. Repete a mensagem, repete a mensagem. Foram as palavras a mim dirigidas em muitas ocasiões. Dize ao meu povo que repita a mensagem nos lugares onde foi primeiramente anunciada, e onde uma igreja após outra se decidiu em favor da verdade, e o poder divino dela testificou de maneira extraordinária. Durante anos, os pioneiros de nossa obra lutaram com a pobreza, expostos a numerosas privações, a fim de proporcionar à verdade posição vantajosa. Com poucos recursos, trabalharam sem descanso, e Deus lhes abençoou os humildes esforços. A mensagem foi proclamada com poder na costa leste, e dali se expandiu para o oeste, até que em muitos lugares foram criados centros de influência. Pode ser que hoje em dia os nossos obreiros não tenham que passar por todas as privações dos primeiros tempos. As condições mais favoráveis, porém, não deveriam induzir-nos a diminuir os esforços. E agora que o Senhor nos manda proclamar novamente a mensagem, com vigor na costa leste, bem como a entrar nas cidades do norte, sul, leste e oeste, não atenderemos como um só homem ao seu mando? Não planejaremos para enviar mensageiros a todos esses campos e sustentá-los liberalmente? Não irão os pastores de Deus a esses centros populosos para ali advertirem as multidões? Para que servem as nossas associações, senão para a prossecução desta mesma obra?
E ao falarem esses obreiros acerca da verdade, e a porem em prática e orarem por seu progresso, Deus comoverá os corações. Ao trabalharem com todo o ardor que Deus lhes concede, de coração humilde e inteiramente nele confiantes, seus trabalhos não deixarão de produzir frutos. Os empenhos decididos feitos com o propósito de encaminhar as almas para o conhecimento da verdade para este tempo terão o apoio dos santos anjos e muitas almas serão salvas. A liberalidade no esforço missionário. Os estados do Sul devem receber o conhecimento da verdade presente. Não digais, nossas casas publicadoras e igrejas precisam de mais auxílio. Precisamos de todos os recursos disponíveis para continuar a obra empreendida. Um após outro viram-se os irmãos recusarem auxílio para certos ramos de atividade missionária por temer de que fossem consumidos os recursos que haviam destinado para outros empreendimentos. Meus irmãos, precisais de maior dose do Espírito de Cristo. Elevai mais o vosso ideal. Então os recém-conversos à verdade perceberão que têm uma obra para realizar. Dessa forma aumentarão sempre os recursos para levar avante a obra. Poderemos nós esperar que os habitantes das cidades venham ter conosco e nos digam: se vierdes ter conosco e nos instruirdes, nós vos ajudaremos desta e daquela maneira? Que sabem eles acerca da nossa mensagem? Façamos a nossa parte no advertir essas gentes que estão a ponto de perecer sem haverem sido advertidas nem salvas. Quer o Senhor que a nossa luz brilhe de maneira tal perante os homens, que o seu Espírito Santo possa comunicar a verdade aos corações sinceros que o buscam. Ao fazermos essa obra, veremos os recursos entrarem em nossas arcas e teremos fundos suficientes para dar à nossa obra maior expansão. Serão trazidas para a verdade pessoas ricas que se disporão a dar de seus haveres para o avançamento da obra de Deus. Foi-me mostrado que há grandes riquezas nas cidades ainda não trabalhadas. Deus suscitou o interesse de pessoas ali. E de ter com elas, ensinai-as como Cristo ensinava, transmiti-lhes a verdade. Elas a aceitarão. E tão certamente como as almas sinceras serão convertidas, seus meios serão consagrados ao serviço do Senhor e veremos o aumento dos recursos. Oxalá pudéssemos ver as necessidades dessas cidades como Deus as vê. Em tempo tal como este, cada mão deve encontrar a sua ocupação. O Senhor vem, aproxima-se o fim. Sim, se apressa muito. Dentro em pouco não poderemos trabalhar tão livremente quanto agora. Cenas terríveis estão perante nós, e o que temos por fazer devemos fazê-lo com pressa. Motivo para servir. Faz pouco, no transcurso de uma noite, fui despertada do sono e vi os padecimentos que Cristo teve que suportar em favor dos homens. Seu sacrifício, as zombarias e os insultos sofridos às mãos de homens maus, sua agonia no jardim do Getsêmani, a traição e a crucifixão, tudo me foi revelado nitidamente. Vi Cristo em meio de um grande grupo de pessoas. Buscava ele gravar-lhes na mente os seus ensinos. Era, porém, menosprezado e repelido. Os homens o sobrecarregavam de injúrias e ignomínia. Este espetáculo me produziu grande angústia. Instei com Deus: que acontecerá a essas pessoas? Será que ninguém dentre elas renunciará ao conceito elevado que faz de si próprio para, como criança, buscar o Senhor? Ninguém quebrantará perante Deus o coração por meio de arrependimento e confissão? Foi-me mostrada a agonia de Cristo no horto do Getsêmani, quando o cálice misterioso tremeu nas mãos do Redentor. Meu Pai, orou ele, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Ao interceder ele com o Pai, grandes gotas de sangue lhe caíam do rosto ao chão. Os elementos das trevas congregavam-se em torno do Salvador para desanimar-lhe a alma. Erguendo-se do chão, Cristo foi ao lugar onde deixara os discípulos
e pedira que com ele vigiassem e orassem para que não caíssem em tentação. Queria certificar-se de que compreendiam a sua agonia. Experimentava a necessidade de simpatia humana. Achou-os, porém, dormindo. 3 vezes os buscou, encontrando-os dormindo. 3 vezes o Salvador orou: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mateus 26, 39. Foi então que o destino de um mundo perdido oscilou na balança. Se Cristo houvesse recusado beber o cálice, o resultado teria sido a ruína eterna da espécie humana. Um anjo do céu, porém, fortaleceu o Filho de Deus para que aceitasse o cálice e bebesse a sua amarga sentença. Como são poucos os que reconhecem que tudo isso foi suportado por eles pessoalmente. Como são poucos os que dizem: isso foi feito por mim, a fim de que eu venha a formar caráter digno da vida futura e imortal. Ao serem-me de maneira tão vívida apresentadas essas coisas, pensei: nunca poderei apresentar ao público esse assunto tal como é. E o que digo aqui é uma parte mínima do que me foi mostrado. Ao pensar eu naquele cálice que tremeu nas mãos de Cristo, ao considerar eu que ele poderia haver-se recusado a sorvê-lo e deixado o mundo perecer em seu pecado, fiz a decisão de consagrar todas as energias de minha vida ao trabalho de ganhar almas para ele. Cristo veio ao mundo para sofrer e morrer a fim de que, pela fé nele e mediante a apropriação dos seus méritos, viéssemos a ser colaboradores de Deus. Era desígnio do Salvador que, depois de subir ao céu para ali interceder em favor dos homens, seus seguidores prosseguissem com a obra por ele iniciada. Não demonstrará o instrumento humano interesse especial em transmitir a luz da mensagem do Evangelho aos que jazem nas trevas? Alguns há que se dispõem a ir aos confins da terra, a fim de transmitir aos homens a luz da verdade. Mas Deus requer que toda alma que conhece a verdade se esforce por conquistar outros para o amor da verdade. Como poderemos ser considerados dignos de entrar na cidade de Deus se não nos dispomos a fazer verdadeiros sacrifícios para salvar as almas que estão prestes a perecer? Cada um de nós tem uma obra individual para cumprir. Eu sei que há muitos que se põem na devida relação com Cristo e têm um único pensamento: apresentar ao mundo a mensagem da verdade presente. Estão sempre dispostos a oferecer os seus préstimos. Entristece-me, porém, ver tantos que se contentam com uma vida cristã empobrecida e que pouco lhes custa. Mediante sua vida declaram que por eles Cristo morreu em vão. Se não considerais honroso participar dos sofrimentos de Cristo, se não sentes responsabilidade alguma pelas almas condenadas a perecer, se não vos dispondes a sacrifícios com o fim de economizar em proveito da obra que precisa ser feita, não haverá para vós lugar no reino de Deus. A cada passo precisamos ser participantes dos sofrimentos e da abnegação de Cristo. Precisamos ter em nós a operação do Espírito de Deus, guiando-nos continuamente pela senda do sacrifício. Preparai-vos. Eis que cedo venho, declara Cristo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, verso 12. Em sua vinda, o Senhor examinará cada talento e exigirá os juros do capital que nos confiou. Por sua própria humilhação e agonia, por sua vida de trabalho e morte ignominiosa, Jesus pagou já os serviços de todos quantos se chamam pelo seu nome e professam ser servos seus. Cada qual tem o dever solene de aperfeiçoar todas as suas faculdades para a obra de ganhar almas para ele. Não sois de vós mesmos, diz ele, porque fostes comprados por bom preço. Portanto, glorificai a Deus por meio de uma vida de serviço, que arrebatará homens e mulheres do pecado para a justiça. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Fomos comprados pelo preço da própria vida de Cristo, comprados para que, mediante serviço fiel, devolvamos a Deus o que lhe pertence. Não dispomos de tempo agora para dedicar as nossas energias e talentos a empreendimentos mundanos. Absorver-nos-emos tanto com servir o mundo,
servindo-nos a nós mesmos, que venhamos a perder a vida eterna e a eterna felicidade do céu. Oh, não nos podemos com isso conformar. Empreguemos na obra de Deus todo o talento. Por meio de seus esforços, os que receberem a verdade devem aumentar o número de homens e mulheres que serão co-obreiros de Deus. É preciso iluminar e ensinar as almas para que possam servir a Deus de maneira sábia. Devem elas crescer continuamente no conhecimento da justiça. O céu inteiro está interessado na execução da obra que Cristo veio fazer no mundo. Os seres celestiais estão preparando o caminho para que a luz da verdade brilhe nos lugares entenebrecidos da terra. Os anjos estão prontos para entrar em contato com os que assumam a obra que nos foi designada há anos. Não manifestaremos nós interesse por buscar meios e modos de iniciar o trabalho nas cidades? Muitas oportunidades foram já perdidas por não haver-se empreendido imediatamente essa obra e não haver-se sabido prosseguir com fé. Diz o Senhor: se houvesse escrito as mensagens que vos dirigi, não haveria tanta falta de obreiros nem de meios para sustentá-los. A vinda de Cristo está próxima e apressa-se muito. O tempo que nos resta para trabalhar é curto, e há homens e mulheres que perecem. Disse o anjo: não deveriam os homens que receberam grande iluminação cooperar com aquele que enviou seu Filho ao mundo, para conceder aos homens luz e salvação? Acaso os homens que receberam o conhecimento da verdade, linha após linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e outro pouco ali, terão em pouca estima aquele que veio à terra para tornar toda a alma crente, participante do seu divino poder? Assim é que a divindade de Cristo deveria operar a salvação da espécie humana e tornar eficaz a intercessão de nosso sumo sacerdote junto ao trono de Deus. O plano foi ideado no céu. Não saberão os que foram comprados a tão alto preço apreciar a grande salvação? Não pode o Senhor aprovar o povo que, conquanto professe piedade e pretenda crer na breve vinda de Cristo, deixa de advertir as cidades quanto aos juízos que em breve hão de cair sobre a terra. Os que assim procedem serão julgados por sua negligência. Cristo deu a sua preciosa vida para salvar as almas que perecem em pecados. Negar-nos-emos a cumprir a obra que nos foi designada e a cooperar com Deus e os seres celestiais? Milhares de pessoas há que assim procedem, deixando de identificar-se com Cristo e, por meio das obras de justiça que são os frutos da graça salvadora, manifestar em sua vida o grande sacrifício de Cristo. Não obstante, essa é, em realidade, a obra conferida aos homens pelo sacrifício do Filho de Deus. Sabendo nós isto, poderemos ficar indiferentes? Meus irmãos, eu vos convido a despertardes. As faculdades espirituais não exercidas na conquista de almas para Cristo enfraquecerão e morrerão. Que desculpa poderá ser apresentada para a negligência da grande e bela obra para cujo cumprimento Cristo imolou a vida? A verdade deve convencer. Não podemos dedicar a coisas vãs e insignificantes os poucos dias que nos toca viver sobre a terra. Devemos humilhar perante Deus a alma, de maneira que cada coração possa beber da fonte da verdade e esta realize na vida uma reforma que convença o mundo de que é de fato a verdade divina. Esteja a nossa vida escondida com Cristo em Deus. Quando buscarmos o Senhor como criança, quando deixarmos de encontrar defeitos em nossos irmãos e irmãs e nos que se esforçam por arcar fielmente com as responsabilidades da obra, quando buscarmos pôr o próprio coração em ordem para com Deus, então e só então poderá Ele usar-nos para a glória do seu nome. Se quisermos que Deus se agrade de nosso trabalho, todos deveremos assumir perante Ele atitude de sacrifício pessoal. Lembremos que a mera profissão nada é a menos que a verdade esteja no coração. É necessário que o poder divino de converter-se aposse de nós, a fim de compreendermos as necessidades de um mundo que perece. A principal mensagem de que fui encarregada de transmitir-vos é: preparai-vos para o encontro com o Senhor.
Espevitai as vossas lâmpadas, para que a luz da verdade brilhe nos atalhos e valados. Há um mundo inteiro à espera de que lhes seja anunciada a proximidade do fim de todas as coisas. Irmãos e irmãs, buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Aproxima-se a hora em que os que desperdiçaram o tempo e as oportunidades se lamentarão de não haverem buscado a Deus. Ele vos concedeu a faculdade do raciocínio e quer que a useis para vós mesmos e para a sua obra. Quer que trabalheis para ele com zelo nas igrejas. Quer que organizeis reuniões para as pessoas que não pertencem à igreja, de maneira que aprendam as verdades desta última mensagem de advertência. Lugares há onde sereis recebidos com júbilo, onde as almas vos agradecerão por terdes acorrido em sua ajuda. Oxalá vos ajude Deus a dedicar-vos como nunca o haveis feito ainda. Elevar as normas. Comecemos a trabalhar com aqueles que ainda não receberam iluminação. É-me dado todo o poder no céu e na terra, declara o Salvador. E eis que eu estou convosco todos os dias. Mateus 28, 18 e 20. O de que precisamos é fé viva. Fé para proclamar sobre o sepulcro aberto de José que temos um Salvador vivo, que irá diante de nós e trabalhará conosco. Deus fará o trabalho, se lhe fornecermos os instrumentos. Deve haver entre nós abundantemente mais oração e muito menos espírito de incredulidade. Devemos cada vez mais erguer perante o mundo as normas. Precisamos lembrar que, ao proclamarmos liberdade aos cativos e darmos o pão da vida às almas famintas, Cristo está sempre à nossa destra. Ao nos mantermos alerta para a urgência e importância de nossa obra, a salvação divina será revelada de maneira muito notável. Deus nos ajude a revestir-nos da armadura e agir com fervor como se valesse a pena salvar homens e mulheres. Busquemos nova conversão. Precisamos da presença do Santo Espírito de Deus para nos enternecer o coração e evitar que manifestemos no trabalho o espírito rude. Oro a fim de que o Espírito Santo se aposse inteiramente do nosso coração. Procedamos como filhos de Deus, que buscam o seu conselho e se dispõem a executar-lhe os planos, onde quer que sejam apresentados. Deus será glorificado por um tal povo, e os que nos observam o zelo dirão: Amém, amém. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isaías 52, versos de 1 a 10. Tendes uma apreciação tão profunda do sacrifício feito no Calvário, que estáis prontos para tornar qualquer outro interesse, subordinado à obra de salvar almas. A mesma intensidade de desejo de salvar pecadores que assinalou a vida do Salvador, assinala a vida de seu verdadeiro discípulo. O cristão não tem desejo de viver para si. Deleita-se em consagrar ao serviço do Mestre tudo quanto tem e é. É movido pelo inexprimível desejo de ganhar almas para Cristo. Aos que nada possuem de semelhante desejo, seria melhor preocuparem-se com sua própria salvação. Orem pedindo o espírito de serviço. Se os cristãos agissem de comum acordo, avançando como um só homem sob a direção de um único poder, para a realização de um só escopo, eles abalariam o mundo.